Eu não tenho dúvida que nós já estamos vivendo o período em que a Bíblia chama de final dos tempos. E a própria palavra de Deus vai relatar que, no final dos tempos, muitos sinais estariam acontecendo, e nós já estamos vendo esses sinais. Uma outra coisa que a palavra de Deus relata é que Deus estaria derramando uma unção especial sobre um grupo específico de cristãos, também chamado de as testemunhas. As testemunhas relatadas em Apocalipse, relatadas também em Atos dos Apóstolos, as testemunhas relatadas pelo profeta Zacarias, pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias, as duas testemunhas que são judeus e gentios em Cristo Jesus, são os dois profetas. Essas duas testemunhas estarão recebendo uma unção especial que o profeta Zacarias chama de azeite dourado. Essa unção especial é uma capacitação especial para que esse grupo de pessoas, para que essas testemunhas estejam pregando, anunciando o evangelho do reino e também estejam acordando aqueles cristãos que estão dormindo e não conseguem enxergar os sinais que já estão acontecendo. A Bíblia diz que esses dois profetas também são chamados de duas oliveiras. O profeta Zacarias vai falar que essas duas oliveiras estarão vertendo este azeite dourado para iluminar todo o candelabro. O candelabro que o livro de Apocalipse vai falar que é a igreja. E essas duas oliveiras estarão vertendo, estarão derramando azeite dourado sobre a igreja, para que a igreja esteja agindo e atuando no poder de Deus. Agora, muitos cristãos, eles não entendem porque neste tempo que nós estamos vivendo, eles estão passando por tantas lutas, por tantas dificuldades. Provavelmente você conhece algum cristão, ou talvez você seja esse cristão, que mesmo andando de maneira correta com Deus, nos caminhos do Senhor, seguindo a palavra de Deus, tem passado por muitas lutas, por muitas dificuldades. Será que essas lutas e essas dificuldades que você tem passado, será que Deus não está te dizendo hoje que você está sendo preparado porque você faz parte dessas duas oliveiras e Deus precisa espremer essa azeitona para extrair o azeite dourado? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus a respeito daqueles cristãos que passam por dificuldade é esse aqui. Essa breve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. Talvez em momentos de dificuldades você já tenha falado isso para algum cristão, para algum irmão na fé, ou talvez você tenha ouvido de alguém em algum momento aí de dificuldade em sua vida. Só que este texto, ele fará muito mais sentido no final dos tempos, porque Deus estará proporcionando na vida de alguns cristãos o amassar da azeitona. Como eu falei na introdução deste vídeo, no final dos tempos Deus estará preparando as duas testemunhas para que elas estejam produzindo o azeite dourado. A unção de Deus, o azeite vindo dos céus, ele tem o seu preço a pagar. E é preciso entender também que existem coisas que estão em nossos corações que Deus quer remover para derramar aquela unção especial. O azeite de Deus é um azeite limpo e especial e não pode ser misturado com as sujeiras ou com as poeiras do nosso coração. E se você realmente fizer parte deste grupo chamado de testemunhas, ou dos dois profetas, ou das duas testemunhas, saiba que Deus estará preparando você para verter esse azeite dourado. Muitas dificuldades ou muitos processos que passamos, é Deus nos guiando e nos direcionando para ter o coração limpo e receber essa unção. Vai lá comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Presta bastante atenção que o ministério das duas testemunhas, e eu falei aqui em outros vídeos, o apóstolo Paulo ele usa muito a linguagem das festas do Senhor e das duas testemunhas.
Você não vai encontrar nas cartas de Paulo escrito duas testemunhas, mas você vai encontrar muito nas cartas de Paulo ele falando a respeito da salvação dos gentios, ou seja, a unificação de judeus e gentios em Cristo Jesus e essa preparação da igreja a partir dessas duas testemunhas. Se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, provavelmente você vai ficar perdido nesse vídeo aqui. Por isso eu vou deixar mais uma vez o link do ensino, do estudo das duas casas de Israel aqui na descrição. Então vamos lá, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Presta atenção, ele está falando com gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo ele está falando o quê? Que esse mistério da salvação dos gentios não tinha sido revelado antes da descida do Espírito Santo, e sim aos apóstolos e profetas. Olha a ordem disso, apóstolos e profetas. Ou seja, esse mistério da salvação dos gentios foi revelado agora, na nova aliança, aos apóstolos e os profetas da nova aliança. Versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Grava bem isso aqui. Os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Bom, nesse texto aqui o apóstolo Paulo fala que ele era prisioneiro por essa causa. E que causa é essa? Essa causa é a revelação de que os gentios, os não-judeus, também faziam parte da família de Deus. Os judeus tradicionais, eles não queriam aceitar que os gentios, de igual maneira, faziam parte e eram cordeiros da promessa de Deus. E através dessa revelação, que era a confirmação das palavras dos profetas, o profeta Oséias, o profeta Zacarias, o profeta Isaías, Jeremias, nos livros da lei, estava dizendo que Deus estaria levantando uma nação e essa nação seria um só povo ou uma só nação com o povo de Israel, com os judeus. Então Deus confiou ao apóstolo Paulo essa revelação de que os gentios faziam parte da família de Deus. E ele começa a ministrar essa palavra para que os gentios entendam que eles fazem parte das duas testemunhas, confirmando as palavras dos profetas de que judeus e gentios fariam parte e seriam uma só nação, seriam uma só congregação. É bem verdade que a Bíblia chama de dois profetas, mas o texto fala que as testemunhas do Senhor são dois profetas, porque judeus e gentios precisam estar em unidade para que Deus esteja derramando este azeite dourado. E em quase toda essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele defende essa ideia, ele defende essa tese de que os cristãos precisam caminhar juntos em unidade. Judeus e gentios crescendo em graça e em conhecimento para que Deus derrame essa unção especial. Muitas situações que os judeus e os gentios viveram nessa época, muitas situações que talvez você esteja passando, são situações que Deus promove para que a igreja esteja em unidade, para que Deus limpe o nosso coração e aí sim Deus derrame essa unção especial. Olha só, continua em Efésios, vamos ler Efésios capítulo 4, agora a partir do versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, mais uma vez, ele se mostra como um prisioneiro no Senhor. E ele diz: andeis de modo digno da vossa vocação. E como que eu faço para andar de modo digno da vocação ao qual o Senhor me chamou?
andando com toda a humildade, suportando uns aos outros. Existem muitos cristãos que não entendem que aquelas pessoas consideradas difíceis que aparecem em nossas vidas, aquelas situações que Deus coloca em nossos caminhos, é Deus nos preparando para que o nosso coração esteja limpo e nós recebamos essa unção especial para o final dos tempos. Muitas pessoas gostam de estudar Apocalipse, muitas pessoas gostam de estudar o final dos tempos, muitas pessoas gostam de cantar, muitas pessoas gostam de pregar, mas poucas pessoas entendem que precisam passar por processos para que Deus esprema o azeite e extraia a melhor unção. As duas testemunhas no final dos tempos estarão sendo preparadas para verter esse azeite dourado, uma unção especial, só que essa unção ela tem um preço. E o apóstolo Paulo fala que nós precisamos andar de modo digno ao qual nós fomos chamados, suportando uns aos outros. Continua aí em Efésios, no capítulo 4, olha só o que diz o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui ele está falando sobre o ministério de serviço, né? Apóstolos, profetas. Agora olha só o versículo 12. Para quê? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra que eu falei da unção especial que estará sendo derramado sobre as duas testemunhas? As duas oliveiras receberão essa unção e estarão vertendo essa unção para o aperfeiçoamento dos santos. Olha o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, as duas testemunhas, as duas oliveiras, judeus e gentios, vão estar sendo preparados. Judeus e gentios em Cristo Jesus estarão recebendo uma unção especial para o aperfeiçoamento dos santos. E para quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé, à varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo. Nós só veremos Jesus Cristo em sua plenitude quando ele voltar e estiver reinando neste mundo. Enquanto isso, nós precisamos estar nos preparando para receber essa unção, para que a igreja chegue à estatura do varão perfeito, ou chegue à varonilidade. Então, muitas coisas que nós passamos, muitas pessoas que nós devemos suportar, são situações que Deus coloca em nosso caminho para que o nosso coração esteja limpo, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer. Por quê? Porque lá na frente Deus estará derramando sobre nós o azeite dourado para que vivamos o final dos dias. Muitos cristãos, se não estiverem debaixo dessa unção, não vão suportar o que está se aproximando deste mundo. É por isso que eu repito aquela canção de um irmão conhecido: e vai passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Porque essa breve e momentânea tribulação, ela causará um peso de glória eterno, um peso de glória muito excelente. Bom, finalizamos aqui esse primeiro vídeo dessa semana e eu quero te agradecer pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar um comentário. Eu sei que muitas pessoas assistem os vídeos e não deixam comentários. Deixa aqui um Deus te abençoe, deixa aqui um glória a Deus, porque este breve comentário ajuda muito na divulgação deste vídeo e na divulgação do canal. Que a sua semana seja rica, abençoada e cheia da unção de Deus. Até o próximo vídeo.